bate-pronto de hoje, falando do vexame do time do Coritiba, que perdeu de 3-0 em casa diante do seu torcedor, que esteve no Couto Pereira numa noite fria e saiu decepcionado. Alexandre Senechal chegando por aqui. Uma ótima tarde pra você, Ale. Boa tarde, Tete Mota. Boa tarde aos meus colegas presentes no nosso Bate-Pronto Curitiba. E um abraço especial a você, nosso ouvinte da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O que falar do Coritiba? Um time que ganha o Clássico Atletiba em casa, é verdade, mas que ganha com muita autoridade, que supera o seu rival depois de 8 derrotas seguidas no campeonato. Um time que vai a Minas, ganha do Galo, primeira derrota do Atlético Mineiro na sua nova arena. E um time que enfrenta o Cuiabá, cria grandes chances, um adversário que poderia virar a ser direto no Campeonato Brasileiro contra a queda, já que o Cuiabá vinha numa sequência muito ruim de 8 jogos com apenas uma derrota, uma vitória no Brasileirão. E aí o Coxa cede um escanteio gratuito para o Cuiabá no primeiro tempo. O Coritiba, com o Vitor Luiz, né, uma bola cruzada, o Vitor Luiz tenta tira para escanteio, não tinha ninguém atrás dele. Na cobrança, o Daverson sobe sozinho no meio da zaga e faz 1-0 para o Cuiabá. Aí o Coritiba empilha as chances perdidas no final do primeiro tempo, uma delas com o Slimani sozinho dentro da pequena área, cruzamento em que ele acaba cabeceando por cima do gol. E aí no segundo tempo até cria algumas chances, nada de muito especial, tirando uma bola do Garcês, talvez um cruzamento da direita que o Garcês acaba perdendo o gol. E o Thiago Kozlowski abre o time para tentar a reação, para tentar pelo menos o empate no Couto Pereira. Acaba levando o segundo gol do Isidro Pita, paraguaio que havia acabado de entrar e acertou um golaço no ângulo, e depois veio o Ranieri fazer 3-0. O Coritiba toma 3-0 do Cuiabá, de Antônio Oliveira, ex-treinador do Coxa, e que para muitos não deveria ter, como é o meu caso, por exemplo, não deveria sequer ter sido demitido, poderia ter deixado o Coritiba numa situação melhor no campeonato. E toma gols de Daverson, Isidro Pita e Ranieri, 3 jogadores que o Coritiba tentou no mercado esse ano, principalmente o Daverson e o Ranieri, e acabou não conseguindo contratar. Os 3 foram para o Cuiabá, e o Daverson já estava por lá, né, mas o Isidro Pita e o Ranieri foram para o Cuiabá e fizeram a história ontem com o Coritiba. Esse doloroso 3-0, esse imponente 3-0 do Cuiabá, a 13ª vez em 27 jogos, então, portanto, quase metade dos jogos em que o Coritiba leva 3 ou mais gols no Campeonato Brasileiro. Não à toa, o Coxa tem a pior defesa do campeonato, com 57 gols sofridos. O Coritiba, que agora está a 10 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o time do Vasco da Gama. E, claro, brincadeira à parte, dizem que o cachorro que invadiu o campo foi o melhor do Coritiba na noite de ontem. Pelo menos ele correu mais que o GC, né, Dalk? Mas isso não é difícil, né? Isso não é difícil, cara. O GC ontem ele mostrou por que ele não joga, por que ele não entra, né? E ele entrou pra tentar dar um pouco mais de qualidade, principalmente porque o Coritiba tava pecando muito, tava errando demais. O Coritiba ontem foi um time, posso dizer, inconsequente, talvez, porque o tanto de erro de passe, o tanto de perda de posse de bola, né? O Moreno é o cara que mais tenta isso de longe, a gente sabe disso, mas o Moreno ontem foi extremamente individualista. E em momentos em que o Coritiba não funciona, o Moreno tenta muito e tenta muito sozinho, né? E esse é um grande problema. E o Coxa ontem foi lastimável no geral. Gessé, Robson, Bianchi, todos esses foram muito mal. O próprio Moreno foi mal. O Seba Gomes, eu não teria tirado ele, pra ser muito sincero, e ele acabou saindo no intervalo pra entrada justamente do Garcês, que foi um dos que foi melhor. Mas o Coritiba, no dia de ontem, na noite de ontem, não tem como aproveitar nada, pra ser muito sincero. Era facilmente desarmado, né? Total. Errava muitos passes, perdeu boas chances também, né? Mesmo errando passes, às vezes em que conseguiu finalizar ali, acabou perdendo oportunidades, tanto com o Slimani, Natanael também, William Farias. Eu acho que o jogo vai passando e também aquela expectativa, né? Ela vai criando uma certa ansiedade nos jogadores, acho que não tem outra explicação, mas realmente um Coritiba muito abaixo do que vinha apresentando nos 2 últimos jogos. E claro, né, o Cuiabá
Apesar de ser um adversário que eu acreditava que o Curitiba poderia bater no Couto Pereira, né? Foi um time que, em certo momento do campeonato, mostrou uma reação, mostrou que poderia brigar por algo a mais, mas depois acabou tendo uma queda de rendimento. Então, imaginei que seria possível o Curitiba, com o patamar que estava, né? De evolução, de motivação, poderia na sua casa, com a sua torcida, reagir, mas acabou sendo frustrada essa expectativa pós-data FIFA, né? Mais uma parada que acaba, mais uma vez, frustrando o torcedor, né? Que vinha até com uma certa esperança de que era possível uma reação se o Curitiba mantivesse essa postura que demonstrou nos últimos jogos, mas acaba que o torcedor sai chateado, sai incomodado pela maneira como o time atuou, com muitas falhas e principalmente jogando em casa. E agora vai encarar o Palmeiras, né? Que é mais um adversário dificílimo. Então, a situação do Curitiba, eu imagino, assim, olhando a tabela de classificação hoje, ela é irreversível. Eu acho que o Curitiba tem que tentar terminar o campeonato com dignidade, né? Da maneira menos pior possível, mas realmente é muito difícil de conseguir dar uma continuidade num time que não consegue, né, ter um padrão de jogo, né? Porque você fala num dia de um Coritiba que se acertou defensivamente, no outro dia você volta a falar do time que tem a pior defesa do campeonato, porque toma 3 gols. Claro que você vai valorizar Davidson, golaço também que o Curitiba sofreu o terceiro gol ali, mas de qualquer forma, né? O segundo, mas de qualquer forma é um Curitiba que poderia ter sido melhor, né? Poderia ter tido sorte melhor nessa partida. Sorte não é nem a palavra, na verdade, né? Competência. Porque ontem foi feio, assim. O Curitiba abusou de errar e aí que tá o problema. Eu até comentando ontem com alguns amigos, falei, o Curitiba não tá nessa situação por conta das derrotas pra Bragantino, pra Flamengo em casa, né? A derrota pro Grêmio fora, aquela que demitiu o Zago. Curitiba tá nessa situação por derrotas como essa. Pro Cuiabá, pro Bahia em casa, os jogos que empatou lá atrás com Vasco, com Santos, com São Paulo. O Curitiba tá nessa situação por isso. Não é por conta dos jogos que perde pra times que estão na parte de cima. O Curitiba tá nessa situação que tá pelo tanto que tropeça contra times frágeis. E tropeça contra ele mesmo, eu acho. Também. E assim, eu acho que ficou um gosto ainda mais amargo por ser contra o Antônio Oliveira, né? Que no Coritiba não conseguiu fazer o que fez ontem com o Cuiabá, então... E o detalhe, Antônio Oliveira ontem estava completando 50 jogos no comando do time do Cuiabá, né? Somando as 2 passagens dele. E o Cuiabá nunca tinha ganho do Coxa no Couto Pereira. Conseguiu a primeira vitória, quebrou o tabu nos 50 jogos do Antônio e a primeira vitória no Couto com o Antônio Oliveira. O Curitiba... No segundo turno também do Cuiabá, né? Oi? Primeira vitória no segundo turno também do Cuiabá. O Cuiabá vinha muito mal no segundo turno, né? Primeiro ou segundo? Ainda. Primeira vitória no segundo turno. Não havia vencido como visitante, não havia vencido fora de casa no segundo turno da competição. Isso, fora de casa, claro. Isso, fora de casa. Tinha vencido um jogo no segundo turno, como o Dalk disse, e além disso, tinha a pior campanha do segundo turno, né? Você vê que loucura. E não vencia fora de casa desde julho. 29 de julho, a vitória diante do Internacional fora de casa por 2-1. Então, assim, isso fragiliza cada vez mais o Curitiba, né? A forma como o Curitiba tá jogando. E o Curitiba esse ano tá quebrando o tabu de todo mundo, né? Nunca ganhou aqui, não sei o quê. E faz não sei quanto tempo que não ganha no Couto Pereira. Tá todo mundo ganhando. Tá quebrando tanto tabu que negativo e quebrou do Galo, né? Pois é. Então, só que aí que é aí que me incomoda. Como que o mesmo time que jogou contra o Atlético Mineiro, que jogou contra o Atlético Paranaense, como que esse time joga do jeito que jogou ontem e leva 3-0 do Cuiabá? Pois é. Eu não consigo explicar. E o Thiago Kozlowski tentou explicar, naturalmente vai ouvir daqui a pouco, e pra mim foi pior ainda.
E a situação do Coritiba se complica, né? Porque a gente até ontem tava fazendo contas aqui, né? Ainda dá, enfim, se o Coritiba, né, mantiver essa pegada, é possível matematicamente. Mas assim como o Coritiba oscila, os adversários também. Quem vinha de derrota, volta a vencer. E aí os adversários lá de baixo vão se recuperando. O Coritiba ontem acabou tropeçando, né? Se manteve ali com 20 pontos. O Goiás venceu o São Paulo e chegou a 30, tá? 10 pontos do Coritiba. O Santos joga hoje, quer dizer, essa distância... Bahia venceu. Essa distância ali pros times que estão tentando escapar, ela vai aumentando. Então, assim, o Coritiba não pode perder jogo em casa. Ainda mais, né, pra Cuiabá, porque a gente sabe que vai encarar adversários muito mais fortes, né?